Uma em cada 3 crianças que nascem nos Estados Unidos, a partir do ano 2001, vai desenvolver a diabetes durante a sua vida. Quem afirma isso é o Dr. Richard Bernstein. Quem é o Dr. Richard Bernstein? É um médico americano que nasceu em 1934, atualmente está com 87 anos de idade, mas quando ele estava com 12 anos, ele foi diagnosticado com a diabetes tipo 1, aquela que não tem cura. Como ele consegue manter uma boa qualidade de vida? As receitas e as dicas para você também manter uma boa qualidade de vida, mesmo com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, é o que a gente vai falar nesse vídeo. Se você ainda é novo no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e também seguir as nossas redes sociais. No mundo, em relação a diabetes, hoje tem aproximadamente 380 milhões de diabéticos. A estimativa é que em 2035 chegue a 592 milhões de diabéticos. No Brasil, dizem que está em torno de 6 a 7% da população brasileira. Isso gira em torno de 12 a 15 milhões de brasileiros diabéticos. Mas 62% da população brasileira tem algum fator que predispõe à diabetes. Portanto, muito importante você conhecer o que é necessário para evitar o problema e, se já tem o problema, como recuperar deste problema. No nosso corpo, em média, circulam 5 litros de sangue, alguns menos, alguns mais, de 3,7 litros até 7 litros, mas em média 5 litros de sangue. Nesses 5 litros de sangue, está circulando junto uma colher de chá mais ou menos de glicose, de açúcar. Isso equivale a 5 gramas. Se você estiver com níveis ideais, 5 gramas mais ou menos, você está em nível normal de glicose. Mas se tiver menos, você está hipoglicêmico. E hipoglicêmico pode levar a fraqueza, tontura, ao desmaio. Mas se tiver muita glicose ou hiperglicemia, aí você está diabético. Quando você faz exame de sangue e mede a sua glicemia, vai aparecer como referência entre quem está entre 70 a 99, normal, 100 a 125, pré-diabético, acima de 126, diabético. Mas vamos supor que você esteja com 99 e você vai se achar está em níveis normais, saudável. Mas imagine uma pessoa, vamos supor que você passa para 100, apenas 1 miligrama a mais, de 99 para 100. Então, de saudável por apenas 1 miligrama, você já passa a ser uma pessoa diabética? Você não acha algo estranho nisso? Pois é. Então, embora a referência diga de 70 a 99, os níveis saudáveis de glicemia no seu sangue é 70, no mínimo, porque abaixo dela é hipoglicêmico, e 83. Provavelmente, quando você fez o teu exame, quando você foi retirar o teu sangue no laboratório, vamos supor que você tenha ido 8 horas da manhã. E provavelmente você teve a recomendação para ficar 8 horas em jejum. Mas creio que você não ficou 8 horas em jejum, porque você não parou de comer à meia-noite. Provavelmente você parou de comer às 10 da noite ou 8 da noite. Isso significa que você ficou 10 horas, 12 horas em jejum. E se você fizesse o exame após as refeições, quem está com a glicose acima de 85, 90 ou mais, então com certeza a sua glicemia vai dar um número que provavelmente você está pré-diabético ou até diabético. Então a pessoa que está com níveis acima de 85, então por 2, por 3, 4 horas do dia, você está diabético. E essas 3, 4 horas de diabetes por dia, durante 10, 20, 30 anos, isso pode trazer consequências. Por exemplo, catarata. Você já viu pessoas que chegam no doutor e falam assim: doutor, por que será que eu tenho catarata? Eu não tenho diabetes? Pois é, mas aquela 3, 4 horas do dia é que vai trazer o problema. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E outro detalhe é que quando a nossa glicemia está muito elevada, o nosso corpo ele não libera o hormônio do crescimento, o GH.
Se você está em fase de crescimento e está com a glicemia elevada, provavelmente você não vai ter um crescimento adequado. E se você já é um adulto, a não liberação adequada deste hormônio vai ter dificuldade para manter a massa muscular, porque esse hormônio é que permite que você transforme gordura em músculo. Outro detalhe muito importante quando você fizer o exame da sua diabetes ou da sua glicemia é também analisar a sua hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Bom, a hemoglobina faz parte do nosso sangue, que compõe as hemácias, a parte vermelha do sangue. E ela tem a função de transportar o oxigênio. Então, quando você tem excesso de açúcar no seu sangue, então elas vão glicar a hemoglobina. O que significa isso? Imagine você pegar numa panela, colocar um pedaço de carne e açúcar, junto com a carne, e põe no fogo. O que vai acontecer? Com o calor do fogo, aquele açúcar vai caramelizar. Então você vai ter uma carne caramelizada. E é isso que vai acontecer também no nosso organismo. Então aquela glicemia, aquela glicose, ela vai caramelizar a sua hemoglobina, então a hemoglobina glicada, e ela perde a sua capacidade de carregar o oxigênio. Então o que acontece? Quando começa a glicação, quando você está com hemoglobina glicada, ela perde essa função de oxigenar, mas ela fica no teu corpo por pelo menos 120 dias. Imagine se 30% da sua hemoglobina estiver glicada. Significa que você vai ter 30% menos de oxigênio. E essa glicação, ela vai trazer um monte de problemas. Por exemplo, a catarata nada mais é do que a glicação do cristalino. Não é? Então, é excesso de glicose. E quando você machuca o dedo do pé, da perna, então você precisa de muito sangue, muito oxigênio para cicatrizar, fechar a ferida. Mas se o seu sangue está glicada, ela não vai levar oxigênio suficiente. E aí o que vai acontecer? A cicatrização não ocorre, então vai necrosar e pode até ter a necessidade de amputar o dedo, o pé, a perna. Essa glicação acaba também com os nossos rins. E aí a necessidade de fazer hemodiálise. Provavelmente você já viu várias pessoas diabéticas tendo que ir ao hospital fazer a hemodiálise. Assim como a glicação, ocorre a glicação do nosso cérebro. E isso leva, por exemplo, não só à demência, mas também ao Alzheimer. Por isso o Alzheimer é chamado também de diabetes tipo 3. Vamos entender o que é a diabetes. Aqui está o estômago, o duodeno, depois do aparelho intestino, aqui está o pâncreas. O pâncreas ela não tem a função só de produzir a insulina, de liberar a insulina. Ela também produz outras enzimas, por exemplo, enzimas digestivas. Quando você come gordura, ela libera enzima lipase, por exemplo, para fazer a digestão das gorduras. Mas quando o nível de açúcar no sangue começa a se elevar, ele libera a insulina diretamente na corrente sanguínea. E assim ele vai controlando o nível de glicose. Isso nós chamamos de homeostase. Mas nós temos a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, que pode ter uma origem genética, mas também ela pode ser adquirida por uma infecção, uma inflamação. Não é? Alguns alimentos contaminados, alguns tipos de leite contaminado pode levar a eritema pancreática. Não é? Então isso pode levar a diabetes tipo 1, ou seja, a destruição das células produtoras de insulina, as ilhotas de Langerhans. Então quando o pâncreas não produz a insulina ela tem a função de abrir os receptores para que o açúcar, para que a glicose entre dentro da célula. Diferentemente do que as pessoas pensam, que a insulina que queima o açúcar, não, a insulina é o porteiro. Ele abre as portas da célula, do receptor, para que a glicose possa entrar. Mas se você não tem a insulina, porque é o caso do diabetes tipo 1, então você não vai abrir as portas, então o açúcar fica no sangue, e aí aumenta o nível de glicose, e aí a diabetes tipo 1. Então é a ausência da insulina. No caso da diabetes tipo 2, já não é falta de insulina. O seu pâncreas está produzindo insulina, ou até mais do que deveria. O problema é que essa insulina, ela chega aqui para abrir os receptores, abrir as portas da célula, mas a célula não quer receber.
Então, por mais que você tente abrir a porta da célula, do receptor, o receptor, não, hoje não vou abrir, não quero receber a glicose. Então, a glicose, mesmo que tenha insulina, então ela não consegue entrar e aí começa a elevar o nível de glicose no seu sangue. Então, é a diabetes tipo 2. Então, a diabetes tipo 2 não é como nós sempre aprendemos a falta de insulina. Pode ser até excesso de insulina, mas é a incapacidade do nosso corpo da sua célula de receber a glicose para transformar em energia. Portanto, outro ponto muito importante de análise do seu exame chama-se insulina, nível insulina. Quanto de insulina o seu pâncreas está produzindo? Porque você pode estar com a glicemia elevada e com insulina elevada também, não é? Então, o ideal é que, como referência, no seu exame vai aparecer de 3 a 25. Obviamente que 25 é extremamente alto, não é? O ideal é que a sua insulina não esteja acima de 5. Então, abaixo de 5 é o nível ideal de insulina no seu exame. Mas, quando você está com essa resistência, então seu pâncreas produz cada vez mais, produz insulina, e mesmo assim, a glicose não entra. Por isso que a glicose não abaixa. Então, isso não é falta de insulina. Isso chama-se resistência insulínica. Então, a glicemia é apenas um sintoma da diabetes. Assim como a febre é um sintoma de um processo infeccioso. Quando você está com febre, não basta você tomar um antitérmico e controlar a tua febre. Você tem que controlar a infecção. Se você está com a glicemia elevada, não adianta você colocar uma dose elevada de insulina e tentar resolver abaixando a glicemia. Você tem que chegar na causa do problema. Aonde está a resistência insulínica? Então tem que tratar a causa deste problema. Então, a resistência insulínica consiste em você tem a insulina, você tenta abrir a chave do receptor, da célula, para que a glicose entre, mas a célula não permite a entrada da glicose. Isso chama-se resistência insulínica. Por isso que a glicose, mesmo que chegue até no receptor, ela não consegue entrar. Então vai acumulando glicose e aqui na célula não entra glicose, você não tem energia. Por isso, geralmente, o diabético, ele tem pouca energia. Um dos sintomas de que você está com essa resistência insulínica é o surgimento, por exemplo, de manchas. Sabe aquelas manchas que dá uma impressão de que a pessoa deixou de tomar um banho por alguns dias? Assim no pescoço, nas axilas, em várias regiões. Isso é um dos sintomas de resistência insulínica. Isso chama-se acantose nigricans. Ou então algumas verruguinhas que vão surgindo no seu corpo. Isso também é sintoma de resistência insulínica. Então, para saber o nível de resistência insulínica do seu organismo, outro exame muito importante para você analisar. Chama-se estimativa Roma. E lembre-se, o ideal é que essa estimativa Roma esteja abaixo de 1,97. Olha só, a estimativa Roma avalia a resistência insulínica e a atividade do pâncreas. E assim, para ter um diagnóstico correto da sua diabetes. Se a estimativa Roma estiver elevado, tem maior chance de desenvolver doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes tipo 2. Então, a estimativa Roma é uma equação que já vai aparecer no resultado já calculado. E lembre-se, abaixo de 1,97. Vamos supor que você faz o exame e a tua glicemia está 99. Aí você fala, nossa, eu estou quase pré-diabético. Mas é importante que analise o nível de insulina. Se o nível de insulina estiver abaixo de 5 ou abaixo dela, é um nível bom. Então, se a insulina estiver baixa, mesmo que a glicemia esteja no nível meio perigoso, o resultado é 1,2. Então está abaixo de 1,97. Então você não tem que se preocupar. Mas o outro que está com glicemia 78, que acha que está muito bem. Não, minha glicemia está 78 só. Não tenho diabetes. Longe de ter diabetes. Mas a insulina dele está 13. Então a estimativa Roma, 2,5. Já está bem acima de 1,97. Então esse tem perigo de desenvolver todos os sintomas da diabetes. E aquele que está com a glicemia elevada, 120. E a insulina 23.
esse com certeza já está com catarata, já deve estar fazendo hemodiálise, está com problema cardíaco, pressão e todos os sintomas da diabetes. Portanto, o Dr. Richard Bernstein, nesse livro, ele relata tudo que ele fez para manter uma ótima qualidade de vida e ajuda dando dicas para quem tem o problema recuperar-se do problema e manter uma vida saudável. Ele diz o seguinte, quais são as causas da resistência insulínica? O principal fator é a obesidade. Por isso existe um termo chamado diabesidade, que é a mistura da diabetes com a obesidade. Quem tem diabetes provavelmente é obeso. Quem é obeso provavelmente terá diabetes. Então, o primeiro passo é, se estivermos obesos, vamos emagrecer. Quem não tem um sono reparador, isso também provoca resistência insulínica. Quem consome muito carboidratos também leva à resistência insulínica. O estresse também promove a resistência insulínica, assim como a desidratação é um dos principais fatores também. Por isso a necessidade de tomar sempre muita água. Medicamentos também levam à resistência insulínica e principalmente do tipo estatinas para baixar o colesterol. Isso leva à resistência insulínica e a disbiose intestinal. O que é desbiose intestinal? É o desequilíbrio da microbiota, do microbioma que está no nosso intestino, entre bactérias boas e maléficas. Elas são muito importantes para a digestão, para a absorção, para a metabolização, para a produção de hormônios, para produzir vitaminas. Olha, quem tem problema de disbiose, muito importante recuperar rapidamente essa microbiota. Vou deixar aqui no descritivo para você conhecer Floranil, um suplemento espetacular para você recuperar rapidamente da desbiose intestinal. A disfunção mitocondrial, então, é uma das principais causas da resistência insulínica. Por isso que a célula não está querendo receber a glicose, porque a mitocôndria não está funcionando. Esses são os pontos principais da resistência insulínica. Portanto, o fato de você simplesmente ficar tomando insulina para controle da glicose, isso é extremamente prejudicial. Porque quando você toma uma alta dose de insulina, a célula, que é a parte mais nobre do nosso corpo, ela não está querendo receber a glicose, por alguma razão. E se você empurrar essa glicose para dentro da célula, você acha que é mais conveniente, algo, o que é melhor para a nossa saúde, algo que é inconveniente, estar dentro da célula, que é a parte nobre do nosso corpo, ou estar fora dela. Então é melhor que a glicemia esteja alta do que você empurrar glicose indesejada para dentro da célula. Então não basta apenas ficar tomando insulina. Portanto, qual é a melhor abordagem para reduzir essa resistência insulínica? Dicas do Dr. Richard Bernstein. Fazer um detox insulínico, fazer uma dieta cetogênica e fazer uma ressuscitação mitocondrial. O que é um detox insulínico? Então vamos reduzir a necessidade de insulina. Vamos fazer com que o teu pâncreas produza apenas o necessário. Não vamos levar à exaustão. Como você consegue isso? Fazendo uma redução de carboidratos. Você já ouviu falar de aminoácidos essenciais? Que são aminoácidos essenciais? São aqueles aminoácidos que nós não conseguimos produzir dentro do nosso organismo. Então tem que vir pela alimentação. Assim como vitaminas e minerais são essenciais, deve vir da alimentação. Ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, ômega 9, deve vir pela alimentação. Mas você já ouviu falar de carboidratos essenciais? Não, porque não é verdade. Então, nós não necessitamos de carboidratos vir da alimentação. Se nosso corpo precisar de carboidrato, o nosso corpo tem até mecanismo para transformar proteína em glicose. Então não precisamos de carboidrato. Então, não consumindo carboidrato, você vai fazer um detox insulínico. Qual é a melhor abordagem para reduzir a resistência insulínica? Jejum. Obviamente que você não está acostumado a fazer um jejum de 24 horas, 48 horas. Comece com um jejum intermitente, já vai te ajudar demais. Jejum intermitente é você escolher 8 horas do seu dia para comer. Então, se você gosta de almoçar e jantar, não tem problema. Você almoça meio-dia,
né? E até as 8 da noite você pode lanchar, pode jantar, sem problema nenhum. Mas das 8 da noite até o meio-dia do dia seguinte, nada de comida, apenas água e talvez um chá. Então, 8 horas comendo e 16 horas em jejum. Esse é o jejum intermitente que vai promover um reparo celular, vai diminuir triglicérides, que é as gorduras ruins, o colesterol LDL vai diminuir a proteína C reativa, que é o marcador da inflamação, que é um dos principais causadores das doenças crônicas degenerativas, vai reduzir a glicemia e vai aumentar a saciedade. Isso significa que você vai ter menos fome. Isso vai emagrecer. Liberação de ácidos graxos do tecido adiposo. Emagrece. Menos estresse oxidativo. Você vai produzir menos radical livre. E neuroprotetor. Vai melhorar, né, a cognição, memória. Isso tudo com um jejum intermitente. E deve adotar uma dieta cetogênica. O que é uma dieta cetogênica? É uma alimentação sem os carboidratos. Como base, 70% de gorduras boas, 20% de proteínas e 10% apenas de carboidratos no máximo. Isso é a dieta cetogênica. Então, procure consumir gorduras boas e proteínas boas. Então, verduras, legumes, frutas e proteínas em geral é a dieta cetogênica. E nós temos que fazer então a ressuscitação mitocondrial. Porque as nossas células não estão querendo receber mais a glicose? Justamente porque elas não estão conseguindo mais metabolizar a glicose que entra para dentro de nossas células. Então nós temos que capacitar ela para que possa novamente conseguir metabolizar toda a glicose que entra para dentro da célula. Então nós temos que recuperar as mitocôndrias, né? É a casa de força do nosso corpo. E em cada célula do nosso corpo tem milhares de mitocôndrias. E todas elas transformando a glicose em energia, em ATP. Então aqui estão as mitocôndrias, mas só que da mesma forma que nós envelhecemos, cansamos, os nossos motorzinhos, a casa de força também entra em exaustão. E aí começa a gerar menos energia, então menos glicose. Então nós temos que capacitar ela, fazer uma retífica para que ela possa gerar novamente muita energia. Portanto, o melhor modo de prevenir e tratar doenças relacionadas à idade é otimizar a função mitocondrial. E para isso, precisamos de uma coenzima. É essa coenzima que faz com que a mitocôndria trabalhe na sua potência máxima. Essa mitocôndria o seu corpo produz. Se você tem um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, baseada em bastante verduras, legumes, proteínas saudáveis, gorduras boas. Mas se já está com resistência insulínica, você deve fazer uma suplementação, uma dose mais elevada dessa coenzima para que você possa então eliminar essa resistência e ressuscitar a sua mitocôndria. Por isso, a existência de suplementos à base de coenzima Q10. Vou apresentar para vocês um suplemento com a coenzima Q10, chama-se Mega Q10, é o ressuscitador mitocondrial. Em cada cápsula dessa você vai encontrar 100 mg de coenzima Q10. Essa coenzima Q10 é da empresa Amil e a característica dela é que junto com essa coenzima Q10 existem as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K. Porque a coenzima também é lipossolúvel. Quando elas estão juntas, a absorção triplica. E como são lipossolúveis, é importante que ela esteja no meio oleoso, no meio gorduroso. Por isso, as cápsulas têm como veículo óleo de semente de uva. Se você tem glicemia elevada, tem resistência insulínica, utilize pelo menos 2 cápsulas dessas ao dia para você recuperar a sua mitocôndria e promover a ressuscitação mitocondrial, fazer o detox insulínico. Esse suplemento e mais o que colocamos no descritivo, você pode encontrar no nosso site, se informar melhor dos nossos suplementos, você pode entrar em contato com nossos representantes, tirar suas dúvidas, né? Se informar melhor desses produtos e que você tenha o melhor proveito. Muita saúde para você.